Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Agora, Geografia 2, para fazermos a nossa aula 2 de fontes de energia. Muito boa noite a todo mundo que está aí se manifestando. Boa noite para Jaci Ellen, para Maria Vitória Soares. Quem mais está na plataforma aí falando com a gente? Deixa eu ver, meu diretor, quem mais está ali para poder dar uma boa noite? A Daniele Fernandes, a Paula Veridiana, Jefferson Júlio César da Silva, Júlio Magalhães, Aurenil. Muito boa noite para todos vocês. Muito obrigado, Osmar, pelos parabéns, né? Fiz aniversário há alguns dias atrás. Parece que estão oferecendo um cuscuz. Ah, não. Deixou o cuscuz na mesa e encheu de formiga. Deu mole, né? Vacilou. Lá em casa não dá nem tempo de eu deixar uma coisa na mesa e dar formiga, porque os gatos comem antes. Inclusive, ontem o meu gato comeu o meu iogurte com granola. Eu fiquei bem... Não vou falar P-U-T-O não, porque o horário não permite, né? Mas fiquei chateado. Mas faz parte, né? Quem tem gato sabe que a casa é dos gatos. Vamos que vamos. Seguinte, na última aula a gente falou sobre características gerais das fontes de energia, diferença entre combustíveis fósseis e não fósseis, fonte tradicional e alternativa, fonte renovável e não renovável, fontes limpas e energia não limpa. E hoje a ideia é falar um pouco mais sobre o caso brasileiro. Mas antes, eu quero mostrar mais um pouco da situação do mundo para poder comparar com o Brasil. Lembra, eu disse a vocês que a maior parte do uso de energia no mundo ainda é de combustíveis fósseis. Olha aqui, ó. E se eu somo com a energia nuclear, eu concluo que a maior parte do uso de energia no mundo é de fontes não renováveis. As fontes renováveis são pouco usadas. E o uso de energia pode ser feito para várias coisas. Você pode pegar petróleo para fazer gasolina, para fazer óleo diesel, para fazer querosene. Você pode pegar gás natural para poder utilizar para mover um carro. Tem várias possibilidades para usar energia. Uma delas, como combustível. Uma outra, como eletricidade. Então, energia é uma coisa, energia elétrica é outra. Esse gráfico mostra o uso de energia como um todo no mundo, incluindo o uso de combustíveis. Mas quando eu falo especificamente sobre energia elétrica, aí é importante saber como cada país produz a sua energia elétrica, lembra? A gente falou disso semana passada. Eu te mostrei essa imagem aqui. Nessa imagem eu vejo que lugares como o Brasil e o Canadá produzem grande parte da sua eletricidade em usinas hidroelétricas, que nos Estados Unidos, na China, na Índia, a maior parte da eletricidade é gerada em usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, que em alguns lugares, como no Paquistão,
eu tenho usinas termoelétricas movidas a óleo diesel, um derivado do petróleo. Que na Rússia, as termoelétricas são movidas a gás natural. E que na França, assim como na Ucrânia, a maior parte da eletricidade é gerada a partir de fontes nucleares, em usinas nucleares ou termonucleares. Agora, um detalhe. Sabe o que tem crescido muito no mundo? A geração de eletricidade a partir do vento, em usinas eólicas, e do sol, com painéis fotovoltaicos, inclusive no Brasil. Vou te mostrar isso no finalzinho da nossa aula de hoje. Mas antes, eu quero falar um pouco mais sobre características das fontes, que a gente falou semana passada, lembra? Eu quero lembrar vocês, porque isso é tudo muito importante. O carvão mineral é um combustível fóssil. Tem países com combustível desse de boa qualidade e outros com carvão de qualidade ruim, como é o caso do Brasil. Na Rússia, na China, o carvão mineral é bom. Aqui no Brasil, ele não é lá grande coisa não. Isso nos obriga a importar carvão dos Estados Unidos. Quanto ao petróleo, quem mais produz são os americanos, seguidos pelos sauditas e pelos russos. O Brasil é um grande produtor, sim, mas não está entre os que produzem tanto, não está no top 3, está longe disso. A gente produz muito no pré-sal, no litoral do Rio de Janeiro, e tem potencial para aumentar essa produção com as áreas novas que foram descobertas lá na região norte, perto da Guiana, na margem equatorial, o que muitos têm chamado de o novo pré-sal. Lembro ainda que a Venezuela tem a maior reserva, mas está longe de ser um dos maiores produtores, porque tem uma tecnologia de produção que ficou defasada. E a crise econômica venezuelana dos últimos anos acabou dificultando a modernização tecnológica da empresa petrolífera deles, da Petrobras deles, que é a PDVSA. E quem mais consome, claro, são os países que têm economias maiores, como é o caso dos Estados Unidos, da China e do Japão. Aqui eu tenho o top 10 reservas de gás natural, liderado pela Rússia, que vende muito gás natural. Vendia muito para a Europa, agora está vendendo muito para a China, para a Índia, para o Irã. Irã que também é um grande produtor e que vendia bastante para outros países, mas atualmente está sendo sancionado. Está tendo o seu petróleo e o seu gás bloqueados por punições impostas pelos Estados Unidos e pela comunidade ocidental. Repara na lista que eu tenho outros países do Oriente Médio, como o Catar, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o que mostra que realmente o chamado Oriente Médio, que está aqui, é uma grande área produtora. Mas o destaque mesmo está nesses países aqui, ó, do chamado Golfo Pérsico, que é um pedaço do Oriente Médio. Aqui eu tenho uma listinha que mostra os maiores produtores de gás. Tá vendo a diferença? Entre a maior reserva e quem mais produz, nem sempre a lista é a mesma. Os americanos possuem uma reserva grande, mas produzem ainda mais, porque extraem muito, já que precisam de muito. Os russos produzem muito, usam, mas vendem grande parte daquilo que produzem. E quem compra demais, claro, é a China. Por quê? Porque a China precisa de tudo que é combustível que você puder imaginar. Quanto à energia nuclear, esse mapinha deixa claro pra gente como é que a produção de eletricidade com urânio se concentra principalmente em países desenvolvidos, porque a tecnologia é cara. Não é fácil desenvolver uma usina nuclear. E um detalhe, lembra disso, energia nuclear é limpa. Aquela fumaça que sai das chaminés das usinas nucleares é vapor d'água, que é usado para resfriar o reator. Tem uma galera que pensa, postei no meu Instagram isso até essa semana, que aquilo ali é fumaça poluente, que é gás estufa. Não, não é não. É só vapor d'água. Já que você usa água para poder resfriar o reator e impedir que ele exploda, para não ter uma nova Chernobyl, para não ter um novo acidente nuclear, como aquele que aconteceu na antiga União Soviética. Aqui
eu tenho o ranking de quem mais usa, né? Liderado pela França, que tem na energia nuclear o centro da sua produção de eletricidade. Mais de 70% da eletricidade francesa vem de usinas nucleares. E aqui eu tenho a listinha dos países que assinaram e dos que não assinaram um documento chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Como assim? Nos anos 70, em meio à Guerra Fria, havia um temor muito grande da comunidade internacional de que as tensões geopolíticas pudessem escalar para uma guerra nuclear. Então todo mundo estava com medo de que bombas fossem generalizadas na mão de vários países e isso pudesse, em algum momento, por algum descuido geopolítico de alguém, gerar um ataque que desencadearia uma guerra nuclear. Então houve um esforço para poder assinar um documento que vislumbrasse diminuir o risco de uma guerra nuclear. Esse documento foi o Tratado de Não Proliferação. Qual era a ideia? Quem tem bomba se compromete a não fazer mais e a não dar bomba para quem não tem. Quem não tem se compromete a nunca fazer. Um bom acordo. Principalmente para quem já tem bomba, né? Porque não era obrigado a abrir mão do que tinha. Era só não fazer mais. Então isso significava conservar o poder nuclear na mão de quem já tinha o poder nuclear. Maravilha! Para quem já tinha poder nuclear. Como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França, o Reino Unido, só teve gente que não aceitou assinar isso aí. A Índia, Israel, o Paquistão, e teve quem assinou e meteu o pé depois, como a Coreia do Norte. Todos eles hoje possuem bombas nucleares. A exceção a essa lista aqui, gente, é o Sudão do Sul. Ele só não participou da assinatura desse documento porque é um país muito recente. Então está em negociação ainda para poder fazer essa assinatura, tá? E aqui eu mostrei na última aula também esse slide para que você tenha uma noção de que tem muitas semelhanças entre a energia solar e a eólica. E que ambas são limpas, renováveis, mas geram sim impactos socioambientais. Aqui eu tenho o que é necessário para você produzir energia hidráulica. Não é qualquer lugar que pode meter uma usina hidrelétrica assim do nada. É caro construir hidrelétrica. E você precisa ter um território grande, bastante chuva, um rio inclinado. O Brasil tem condições para isso. Essa é a nossa maior hidrelétrica. Essa aqui é a usina de Itaipu, Itaipu Binacional. Ela foi construída nos anos 70, em meio à ditadura militar, usando um recurso binacional. Esse rio é um rio que fica entre o Brasil e o Paraguai. Por isso, a construção e a administração de Itaipu são binacionais. Você tem exatamente o mesmo número de funcionários brasileiros e paraguaios. Se você for visitar a Foz do Iguaçu e visitar aqui a usina e for lá dentro, tu vai numa parte que é a central, onde eles têm vários painéis para poder administrar o funcionamento da usina, e tem a parte dos paraguaios e a parte dos brasileiros. É tudo binacional mesmo, divididinho. Inclusive, a energia gerada, metade para o Brasil, metade para o Paraguai. Só que o Paraguai é um país muito pequeno, né? Então, claro que ele não tem a demanda de usar tanta energia assim. E aí, por esse tratado, o Tratado de Itaipu, assinado em 1973, o acordo é: o que um país não usar, ele vende para o outro prioritariamente. Isso quer dizer que o Brasil usa a parte que nos é de direito e compra a maior parte daquilo que seria de direito do Paraguai. Eles só usam uns 10% da produção, o resto a gente compra deles, tá? E aí tem uma questão, tá? O Paraguai é meio incomodado com os termos desse acordo. Vamos lá. Quem pagou a obra foi o Brasil. E qual foi o combinado? O Brasil chegou e falou para o Paraguai: olha, tá vendo esse rio Paraná aí? A gente quer usar para fazer uma hidrelétrica. O Paraguai: tá, mas eu não preciso não. Nem tem essa demanda de energia.
E o Brasil foi respondeu, ok, mas eu quero usar. E pelas leis do direito internacional, a gente tem que chegar a um acordo. Chegaram a um acordo. E o combinado foi, eu, Brasil, vou custear a obra toda, mas tu tem que pagar em algum momento. Vamos fazer assim? O dinheiro que eu ia te pagar para comprar a energia que tu me vende, eu não pago. E vou abater da sua dívida. Então até hoje o Brasil fica abatendo a dívida a que o Paraguai teria feito, teria que pagar pra gente, pela construção de Itaipu. E aí os caras falam, pô, estão de sacanagem, né? Estão cobrando juro abusivo. Deveríamos renegociar o preço da energia que vocês compram da gente. Então essa é uma tensãozinha geopolítica, tá? Que existe entre o Brasil e o Paraguai. Porque eles querem renegociar os termos desse tratado e passar a cobrar um preço mais alto pela energia de Itaipu que se gera, que era para ser deles e que a gente compra. Essa usina, gente, é uma usina hidrelétrica tradicional. O que significa isso? Ela tem uma barragem enorme. Isso é bom, porque você cria um reservatório grande, um lago artificial gigante, e aí mesmo que fique um bom tempo sem chover, você vai ter água o suficiente para passar aqui pelas turbinas, gerar energia mecânica, que vai ser convertida em eletricidade. Mas, por outro lado, isso gera um grande impacto ambiental. Isso vai alagar muitas áreas de margem de rio, vai destruir fauna, vai destruir a flora, pode ter que expulsar a comunidade ribeirinha, pode ter que alagar cidades inteiras. Então tem muito problema ambiental associado à construção de hidrelétricas, especialmente essa aqui, a do modelo tradicional, convencional. Por isso que as novas hidrelétricas que o Brasil criou, a maioria na Amazônia, nos últimos 20 anos, como a usina de Belo Monte, Xingó, Xingó é na Bacia do São Francisco, Xingó, Paulo Afonso, Sobradinho, mas na Amazônia, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, são desse modelo aqui, modelo moderno, ambientalmente menos impactante. São as usinas fio d'água. A ideia é, faça uma barragem menor, preserva o curso do rio, não vou desviar, não vou gerar um lagozão artificial e aproveita o próprio fluxo d'água do rio para movimentar as turbinas e gerar energia. Legal! Você vai gerar um impacto ambiental menor, isso é fundamental, né? Inclusive para a usina criada na Amazônia, onde qualquer impacto é um impacto grande. Só que qual o problema? Gera menos energia. A garantia de gerar energia é menor, porque se tiver uma seca, vai ter menos água no rio. E aí não vai ter o reservatório para te garantir a geração energética. Então, sabe, é muito difícil você conseguir equilibrar essas duas coisas, crescimento econômico e meio ambiente. Toda a ação humana gera impacto na natureza. E dependendo de qual é a ação, o impacto é gigante. Só que se eu não tiver, por exemplo, uma hidrelétrica, ok, eu não vou gerar impacto ambiental, mas não vai ter energia elétrica para você carregar o seu telefone, para você ligar o ar-condicionado, e aí? Então isso é muito difícil mesmo. Então a ideia é tentar o tempo todo modernizar a tecnologia, para que a gente possa fazer o mínimo de impacto possível. E claro, rever nossos hábitos, né? Porque se não desperdiçássemos tanto, se não consumíssemos tanta coisa inútil, a gente não precisaria gerar tanta energia. E aí eu não precisaria de tantas hidrelétricas e com isso geraríamos menos impacto ambiental. Então tem uma série de questões envolvidas nessa situação da energia e o vestibular gosta de cobrar de você essa reflexão, essa compreensão de que uma sociedade que consome demais precisa de muita energia e não tem almoço grátis. Não tem como você produzir alguma coisa sem gerar impacto ambiental. Ainda que dê para investir em alternativas menos impactantes, como é o caso de várias fontes renováveis. Tá bom? Então, retomando, a matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis, em energia não renovável. Agora, olha o caso do Brasil, que diferença. No mundo, só 13% da energia usada é renovável. No Brasil, é quase 45%, porque o Brasil usa muito a biomassa de cana para gerar energia elétrica, queimando bagaço de cana em usinas termoelétricas.
Isso é uma coisa que a gente inventou, é uma coisa fantástica. Ao invés de queimar carvão mineral, que polui, que é uma desgraça, de queimar petróleo, de queimar combustível fóssil, a gente queima bagaço de cana que gera uma poluição atmosférica muito menor. Inclusive, se eu for fazer um cálculo de quanto que a gente emitiu de poluição com a queima da biomassa, mas o quanto essa biomassa já tinha tirado de gás de estufa da natureza, o resultado é zero. Então há quem defenda que nesse caso, mesmo queimando e gerando gás de estufa naquele momento, já tinha compensado antes, pelo próprio plantio e ciclo de vida daquela planta. Entende? Isso aqui é brasileiro, cara, é tecnologia, a gente é patinho feio, tem esse complexo, vive se esculachando, dizendo que o Brasil é o pior lugar do mundo, mas também tem coisa boa que se produz aqui. A gente produz tecnologia avançada e no caso da energia de bagaço de cana, de biomassa, a gente tem um exemplo que outros países estão tentando copiar. Assim como hidroeletricidade. Meu irmão, essa obra aqui, ó, é para dar parabéns para os engenheiros que conseguiram colocar isso aqui em prática. Isso aqui é um colosso, um troço dificílimo de fazer. Ok, gerou um impacto ambiental enorme? Gerou. Acabou com uma porrada de espécies de peixe que viviam aqui? Acabou. Alagou e expulsou um monte de gente? Sim. Mas, apesar de ter desgraçado o meio ambiente no entorno, é uma obra de engenharia impressionante, que outros países não tinham feito, tá? Essa aqui é uma usina que, quando a gente criou, ninguém tinha feito nada parecido. E o Brasil usa bastante essa energia hidráulica. Além de utilizarmos também energia eólica, energia solar. Claro, não dá para abrir mão do petróleo. Me desculpe, infelizmente não dá. Seria bom. Será bom quando um dia não precisarmos mais de combustíveis fósseis. Mas infelizmente hoje a dependência ainda é grande. Quer abrir mão disso aqui? Então reduz o consumo. Quer continuar consumindo desenfreadamente? Não tem jeito. Tem que seguir usando petróleo e poluindo a atmosfera. O que vai degradar o mundo, acelerar a mudança climática e matar a nossa espécie mais rápido. É isso. É viver o hoje, consumir o hoje, sabendo que eu vou destruir o amanhã. Tudo tem seu custo. Toda escolha tem sua consequência. Então o Brasil usa muito petróleo? Claro. Como é que os carros andam por aí? A maioria, gasolina, que vem do petróleo. Ônibus, é diesel que vem do petróleo. Avião, querosene, que vem do petróleo. Ah, meu carro é GNV. Beleza, combustível fóssil. Entende? Então o Brasil depende sim de muita energia não renovável. Só que a proporção é bem menor do que a média mundial. Então dá para dizer que a matriz energética brasileira é mais limpa do que o resto do mundo. Ainda que dependamos sim de muito petróleo, especialmente por causa dos transportes dos veículos. E aí por isso, a gente não pode abrir mão de explorar petróleo. Sendo que hoje a maior parte do petróleo é usada, é extraída aqui, ó, dessa área do litoral do Rio de Janeiro. Vamos para outro quadro para eu falar um pouquinho melhor sobre isso? Vem cá. Olha só. Litoral. Imagina que isso aqui é a praia. Olha você aqui na praia, felizão depois de passar no vestibular. Tu vai entrar na água. Fundo do mar, né? Começa a afundar. E aí chega uma hora, onde você não vai, que afunda muito. Aqui o mar. Mar tá flat, hein? Piscininha, pode entrar de boa. Pegou? Continente, planície litorânea. Fundo do mar. Vai afundando, né? Chega uma hora, irmão. Vlau. Fossa abissal. Aqueles bichos esquisitos, com tipo lâmpada na cabeça, todo desconjuntado, cara feio. Pois é. Tudo aqui, ó, na fossa. Essa é a parte do relevo submarino que está mais perto do continente, que é mais rasa. Isso aqui tem um nome. Essa parte do relevo submarino que é próxima ao litoral é chamada de plataforma continental. É daqui que se tira petróleo. Sabia? Por quê? Todo o petróleo que existe no mundo foi formado no fundo do mar ou no fundo de algum lago. Então, se tem petróleo em área continental, é porque um dia aquele lugar foi mar. Aí o nível do mar mudou, baixou, o lugar que estava no fundo do mar agora é imerso. Qual o esquema aqui?
A gente pega e mete uma plataforma de petróleo aqui. E começa a furar. Vai furando, ó. Mete uma... Pô, bateu na rocha. A broca de diamante na ponta, que é duro pra caramba. Furou? Ó o petróleo aqui, ó. Achou? O Brasil começou a explorar petróleo em áreas oceânicas, na plataforma continental, na década de 70. Por quê? Porque a crise do petróleo lá fora tornou o combustível caro. Então, como estava caro importar, beleza, vamos começar então a explorar petróleo aqui no nosso litoral. É caro? É, mas tá caro comprar lá fora também, então tanto faz. Começamos então a furar aqui para achar petróleo. Só que foi acabando, né? Aí foi tendo que furar mais fundo para achar mais petróleo. E aí, depois de algum tempo, a gente descobriu que se furasse aqui, tinha muito mais petróleo e petróleo de melhor qualidade. Só que para furar aqui, irmão, não é fácil. Porque você vai ter que furar rocha, que é dura, a pressão aqui é muito grande, isso vai entortando a broca, vai quebrando equipamento. E entre essa camada de pedra aqui, ó, de rocha, e essa outra camada de rocha, tem uma desgraça, uma camada de sal que estraga tudo que é broca. Então o Brasil, a Petrobras, teve que desenvolver uma tecnologia nacional para poder fazer exploração em águas ultra profundas. E conseguimos. Hoje temos a melhor tecnologia do mundo para fazer esse tipo de exploração. O que nos permite tirar o petróleo daqui, ó, da camada que não está superficial. Tem que furar essa pedra, tem que furar o sal, e aí antes do sal, o pré-sal, é que é o local onde tiramos muito do nosso petróleo atualmente, tá? As rochas daqui são rochas sedimentares. Como tem muita rocha sedimentar, eu chamo isso aqui de bacia sedimentar. Ou seja, calma, vamos ter uma aula de geologia, tá? Para falar sobre isso daqui a pouco. Acho que é a próxima, aliás. Você vai ter rochas sedimentares na plataforma continental brasileira sendo perfuradas para que nessas rochas muito profundas, no pré-sal, eu possa retirar o combustível fóssil. Esse é o combustível fóssil que o Brasil mais tira na atualidade, que fica no litoral do Brasil ali, no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo principalmente, tá? Vambora. Vamos tomar aqui uma aguinha. Olha aqui, ó, outra perspectiva para o que eu desenhei. Litoral, plataforma continental no fundo do mar. Furei, primeiro aqui. Foi acabando o petróleo? Fura mais. Putz, sal. Inventa tecnologia. Inventou? Furou até aqui embaixo. E agora daqui, que a gente tira grande parte do petróleo e tá aumentando a extração de gás natural também, tá? Porque geralmente tem gás junto com o petróleo. Olha essa imagem. Nela eu vejo o seguinte, que o Brasil aumentou muito a produção de petróleo quando começou a extrair óleo do mar. Mas que a população cresceu, a industrialização também, a urbanização idem, o número de carros nas ruas explodiu e aí o consumo também cresceu. Repara nesse detalhe aqui, ó. Tá vendo? O consumo caiu momentaneamente de 2015 para frente. Por que crise econômica? Em épocas de crise, empresas fecham, a economia mingua e o consumo de combustível também diminui. Então isso é o que explica esse momento aqui da nossa curvinha. Agora, olha para um detalhe. O Brasil produz mais petróleo, quase lançamos um petróleo aqui, né? O Brasil produz mais petróleo do que consome, concorda? Então somos autossuficientes em petróleo? Somos. Mas não em combustível. O consumo de gasolina é maior do que a nossa produção. Por isso, gente, que não tem muito jeito não. Parte do preço da nossa gasolina acaba sendo atrelada ao preço internacional do petróleo. Não dá para congelar preço e falar, vai ser tanto a gasolina. Nenhum governo pode fazer isso por muito tempo. Se fizer, vai dar problema. Parte da nossa gasolina é importada.
Porque não temos aqui capacidade de refinar o suficiente. Não tem refinaria suficiente no Brasil para poder transformar esse petróleo todo em combustível. O que a gente faz então? Pega petróleo, bota no barril e vende para fora. E compra a gasolina já pronta. Toda? Não, mas uma parte. Pô, não era mais fácil, melhor fazer refinaria aqui no Brasil? Melhor é, mas fácil não. Refinaria é caro pra caramba, são bilhões para fazer uma refinaria. A obra demora 10, 12, 15 anos para poder terminar. Que governo vai querer fazer uma obra que demora 15 anos para terminar? Não é qualquer um, né? Porque é bom inaugurar a obra, porque fica como legado seu. Senão, fica o governo seguinte falando que foi ele que fez. E vira uma disputa de narrativa. E aí, em tempos polarizados, ninguém quer isso. Portanto, o Brasil acaba não sendo autossuficiente em combustível, já que tem que comprar parte do diesel e da gasolina de fora, tá? Diesel, inclusive, a gente compra uma parte da Rússia e aumentou a compra agora nesse momento de guerra. Claro, a Rússia sendo bloqueada pelos europeus, não tinha para quem vender o seu diesel, aí o Brasil, poxa, e aí, qual é, Putin? Tem como vender para nós? A gente quer e pode pagar. O Putin falou, claro, posso vender e te dou um desconto, um ótimo negócio para o Brasil, né? Política, negócio à parte. Olha só, essa imagem consolida o que eu expliquei há pouco. A matriz brasileira é bem mais renovável que a média mundial. Usamos muito mais fonte renovável do que a média mundial. Isso significa que a nossa matriz é mais limpa. A gente emite menos poluição atmosférica. Aqui está a emissão de CO2. Olha como quem produz mais e polui mais, polui bem mais do que a gente. E aqui é a emissão per capita. Olha como se inverte a posição americana e chinesa. Claro que os chineses vão emitir mais poluição total. Usam carvão pra caramba. Mais que os americanos até. Mas tem mais de 1 bilhão de pessoas morando lá, né? 1,5 bilhão quase. Aqui tem, entre aspas, só 300 milhões de pessoas. Então, quando eu vejo emissões per capita por pessoa, na média, os americanos estão ainda muito à frente dos chineses. E aqui, eu estou te mostrando um gráfico para poder falar sobre o uso da eletricidade no Brasil. Atenção, voltarei a alguns slides. O combustível de petróleo usado no Brasil vai quase todo para os transportes, para mover ônibus, para mover carro, caminhão. Agora, a eletricidade é principalmente para abastecer a minha, a sua residência e as indústrias, além do comércio. O transporte usa pouco, por quê? Quantos ônibus elétricos tu conhece aí? Quantos carros elétricos circulam por aí? Poucos, né? Pode ser que mude daqui a pouco. Tem havido uma tendência de ampliação de carros híbridos e elétricos, mas ainda é muito pequena a parcela deles frente aos demais veículos. E essa eletricidade que aqui a gente usa para fábrica, para comércio e para residência é gerada de vários jeitos. Como? Principalmente com usinas hidrelétricas, mas também com termoelétricas, eólicas e nucleares. A nuclear é menos relevante. A gente tem 2 usinas só em Angra dos Reis, tinha plano para fazer muitas outras, mas não fez, por várias razões, porque é caro, porque a obra foi embargada por falta de licença ambiental, porque estavam fazendo uma besteira lá, estavam pegando a água do resfriamento do reator e jogando água quente no mar, matando um monte de peixe, matando coral, um impacto ambiental que poderia ser evitado, mas não estava sendo evitado. As termoelétricas brasileiras mais velhas eram mais poluentes e menos eficazes. Usavam óleo diesel e carvão mineral. As mais novas usam gás natural e bagaço de cana, são bem mais eficazes. Mas efetivamente, a base da eletricidade no Brasil é oriunda de hidrelétricas, porque temos um potencial muito bom para isso. Um relevo predominantemente planalto, rios com muita água, rios perenes que têm água o ano inteiro. Então, o resultado é que a matriz elétrica brasileira, olha isso, gente, é muito mais renovável do que a média mundial. Atenção pro que eu tô te mostrando aqui. Atenção. Dá um golinho de café aqui, ó, que eu não tomei nenhuma ainda hoje, hein? Gostoso.
Olha para essa imagem. Não confunde. Olha para essa outra aqui. Parece igual, mas não é. Aqui é a matriz energética inteira, incluindo os combustíveis. Tá bom? Aqui é o uso de energia elétrica só. Quem é que é responsável por esses 80% de energia renovável na matriz elétrica? As hidroelétricas, as eólicas e as termoelétricas movidas a biomassa. Mas também, cada vez mais, a energia solar, que nem aparece aqui, porque ela era irrelevante até 5 anos atrás. Só que as coisas estão mudando. E mudando rápido. Calma que eu vou te mostrar. Olha essa comparação. Aqui é a matriz elétrica mundial. Dependente de combustíveis fósseis. Por quê? Vou voltar a várias imagens. Olha aqui, gente. Nessa aqui, ó. Cadê? Essa. Combustível fóssil. Combustível fóssil, combustível fóssil, combustível fóssil, combustível fóssil. Fóssil. Então a energia elétrica em boa parte do mundo é gerada em termoelétricas movidas a gás, carvão ou petróleo. Por isso que quando você olha aqui, ó, para a matriz elétrica no mundo, você vai ver essa situação. Muita dependência dos combustíveis fósseis. Então, cara, não dá, infelizmente não dá para abrir mão de uma hora para outra disso aqui. Vamos pagar um preço por isso, tá? A mudança climática não para, ela está se acelerando e a nossa dependência excessiva de combustível fóssil está gerando cada vez mais gás estufa e, infelizmente, a gente e as próximas gerações pagarão um preço num mundo cada vez mais caótico, do ponto de vista climático e econômico. Porque se o clima se ferra, a agricultura se ferra junto. Aí o preço dos alimentos dispara. Aí falta comida no mercado. Aí vira Mad Max, né? Cada um matando o outro para poder pegar o pouco recurso que sobrou. Torçamos para que não cheguemos a esse ponto. No mundo, a hidrelétrica é pouco relevante. E a nuclear é bem mais relevante que no Brasil, como tu vai ver. Tem lugar que usa geotérmica, pouco. Como a Islândia, mas tem. Tem quem use maremotriz, pouco. Mas tem. E aqui, eu tenho a matriz brasileira. Olha só. Atenção. Essa é uma comparação entre como se gera eletricidade no Brasil e no mundo. Em 2019, já era uma diferença brutal. Porque enquanto no mundo usinas hidrelétricas compõem apenas 16% da eletricidade gerada, aqui, em 2019, era 64%. E já foi mais, tá? Já foi de mais de 80% a contribuição das hidrelétricas para a matriz brasileira. Só que nos últimos anos, houve novidades. Últimos anos mesmo, tá? 10 anos aí. Novas termoelétricas movidas a gás, novas termoelétricas movidas a bagaço de cana, novas turbinas de aerogeradores gerando energia eólica. Atenção! Em 2019, a contribuição da energia solar era de ínfimo 1%. Aqui é 2023. Olha isso. Eu, quando vi isso aqui, fiquei chocado. Não esperava que houvesse ocorrido um crescimento tão grande. E aconteceu. Então, novidades na geração de energia no Brasil. Tem havido um aumento enorme da geração de energia eólica e solar. No caso da energia eólica, pela colocação de aerogeradores na região sul e principalmente no Nordeste. E no caso da energia solar fotovoltaica, principalmente pela instalação de painéis solares residenciais. Tem muita gente pagando para colocar na sua casa painel solar, para gerar a própria energia. Tem muita empresa fazendo isso. E aí, olha essa evolução de 1 para 12% em 4 anos. É algo realmente de chamar a atenção.
Continuamos, claro, a depender muito mais da hidroeletricidade, mas a dependência já caiu em relação a 19, que já havia caído em relação aos anos anteriores, quando já foi de mais de 80%. Tá bom? Aqui eu tenho algumas outras coisinhas para a gente fechar nossa aula. Uma tabela que mostra a geração de energia alternativa do mundo. Eu fiz questão de colocar essa tabela aqui para tu se ligar numa coisa. Olha quem mais investe em energia alternativa. China e Estados Unidos. Aí tu, pô, mas não são os caras que mais consomem carvão mineral? Sim. Não são os que mais consomem petróleo? São. Então não fecha a conta, fecha. Porque são potências com economia tão grande que os caras devoram tudo. Eles comem mesmo a carne, mas não rejeitam brócolis, não rejeitam alface, um tomate, o que vier pela frente eles estão mandando para dentro. Comem tudo. Deixa passar nada. É a China, o país que mais investe em energia solar, que mais investe em energia eólica, que mais investe em biocombustíveis. Os caras investem em tudo, porque dependem demais de energia. Sem energia, a economia não cresce, ok? Aliás, falando em biocombustíveis, você pode dar um print nessa imagem aqui. Nela, tem uma descrição de características do etanol, da biomassa, biometano, biodiesel. O biodiesel aqui no Brasil é feito de óleo de mamona, tá? Óleo de dendê, de óleos vegetais. O etanol feito de cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos é feito de milho. E o nosso é melhor. É mais eficiente, é menos degradante para o meio ambiente. O metano, você consegue num biodigestor, tu bota lá bosta de porco, de cavalo, e aí o metano vai ser liberado e pode ser convertido em eletricidade. Tem algumas fazendas que usam biodigestores e jogam lá os resíduos de fezes de animais para poder gerar eletricidade, para poder mover a fazenda, para poder fazer as casas terem eletricidade. É bem legal. É importante, em especial para lugares muito isolados, né? Onde você não consegue colocar ali uma rede elétrica, que seria muito caro. Em áreas rurais é muito difícil você levar eletricidade. O Brasil melhorou bem em relação a isso, tá? Teve um programa criado alguns anos atrás, o Luz para Todos. Levou muita eletricidade para áreas isoladas. Mas algumas ainda não têm. E isso aqui é uma solução. E a biomassa, como eu estou dizendo, né? Tem como exemplo principal aqui no Brasil o caso da cana, do bagaço, que a gente usa em termoelétricas. Aqui eu tenho uma tabelinha que fala de hidrelétricas. Quem está na liderança? China. Repito, os caras são gulosos. Tem apetite por energia, por matéria-prima. Quem compra mais ferro? Eles. Manganês? Eles. Soja? Eles. Os caras compram tudo. Porque o país tem mais de 1 bilhão de pessoas e a economia é a segunda maior do mundo. Ou primeira, dependendo do critério de classificação. Mas o Brasilzão da massa está aqui, ó. Junto com o Canadá, entre os que mais aproveitam a energia hidrelétrica. Sendo que no nosso caso, a gente tem no Centro-Sul muitas usinas, como a de Itaipu, só que não tem mais onde construir. Por isso que a gente fez aquelas na Amazônia, né? Belo Monte, nesse modelo novo, o modelo fio d'água. Itaipu é no modelo tradicional, Sobradinho, Tucuruí também, Belo Monte não. É esse modelo novo. E essa desgraça aqui, ó, a usina de Balbina, é o exemplo de como não fazer hidrelétrica. Se Itaipu é o exemplo bom, esse aqui é o exemplo ruim, porque fizeram uma droga de uma hidrelétrica numa área plana, inundaram uma área imensa e não produzem quase energia nenhuma. Então a hidrelétrica tem que ser em área declive, senão a geração é muito pequena, o custo-benefício é baixo. Em termoelétrica, quem está na liderança de novo? China. Seguida pelos Estados Unidos, claro, são as maiores economias, consomem muito. O Brasil produz energia em termoelétricas cada vez mais com gás e com biomassa, repara aqui, ó. Não usa mais tanto carvão. E do carvão que a gente usa, uma parte é importada, vem da China ou dos Estados Unidos, porque o nosso não presta muito não. É aquele carvão ruim, a turfa, o lignito. E para fechar agora sim, energia eólica, energia solar e energia nuclear. Repara como não tem havido investimento em energia nuclear. Foi uma escolha. O Brasil optou por não fazer mais usinas termonucleares. Mas energia eólica, a gente tem um potencial imenso. No sul e no nordeste, que é aonde tem havido a criação
da maioria das novas usinas eólicas. E no caso do sol, é aqui também que eu tenho maior potencial. Por quê? Área de alta pressão, tempo seco, clima semiárido, céu aberto, muito sol. Na Amazônia é o contrário, porque tem nuvem demais. Então essa nebulosidade atrapalha a geração de energia solar. Por isso é bom fazer energia solar aqui, mas aqui não é. Tá bom? Aqui eu tenho um resuminho sobre características das usinas nucleares que existem no Brasil, sendo que havia uma terceira prevista que nunca foi colocada em prática. E aqui está um resumo, que eu mostrei semana passada, aí teve quem falou, não dá para ler nada. Poxa, gente, dá um print aí, depois você dá uma ampliada, né? Na tela do celular realmente, não vai ter como ver muita coisa não. Mas, quem sabe, se você der uma ampliada. Olha, resumo que eu mostrei semana passada. Esse também. Estou mostrando de novo, por caso de vocês não terem conseguido pegar. Foi? Foi, né? E aqui um resuminho do que a gente falou aqui na aula de hoje, com características sobre a produção energética no território brasileiro. Dá o teu print aí, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Acabou! Por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.